Então, bom dia. Como até citei a fala, pegando o gancho do Daniel, Marcos Daniel, essa questão da sociologia ela vai mexer muito dentro de uma questão cidadã, dentro de uma questão como civilização, dentro de uma questão política e econômica, tá? É algo que você já vem escutando há alguns meses, não é algo, crianças, não é algo local, não é algo regional, mas podemos afirmar que é algo mundial, é algo planetário, tá? No qual os países subdesenvolvidos, os países desenvolvidos, os países em desenvolvimento, eles vêm sofrendo com essa questão da pandemia. Isso vai mexer no que diz respeito à questão econômica, à questão social e também à questão política, cultural e etc. Tá? Vamos pegar aqui, então, que seria a primeira parte do nosso slide, quando o autor ele começa a trabalhar sobre uma questão econômica. Beleza. Acredito eu, dentro da minha reles insignificância, que todos vocês, todos os alunos do terceiro ano, sabem de cor e salteado quando a gente pega todo aquele segmento de questão social e questão econômica, o IDH. É fato. Automaticamente vem na cabeça de vocês essa ideia, essa idealização, onde tem a participação governo e população. Governo e população. Beleza. Quando eu citei a parte econômica, é primordial falar sobre as questões sociais, correlacionando com a questão econômica. Ué, mas IDH? Sim. Expectativa de educação, expectativa de vida e PIB per capita. Esses três comandos, eles vão estar inseridos no que diz respeito à queda. Entramos na pandemia, freamos o consumo, o comportamento da população, principalmente dos jovens e dos mais idosos, ficaram meio conturbado, não sabia, dentro de uma caracterização cultural, como lidar com a situação. Mesmo porque foi tudo novo. Mas, nesse momento agora, vamos falar de uma questão econômica? Beleza. Então, vamos colocar que os alunos do terceiro ano, eles eram vinculados maciçamente à compra, ao consumo. É fato, pessoal. Tá? É fato porque moramos o quê? Moramos e vivenciamos esse capitalismo selvagem. Já falei para vocês lá desde o primeiro ano. Primeiro ano não, desde o nono ano. Né? Vocês são alvo. Vocês são alvo porque vocês são jovens manipulados para o consumo. Isso é meio que normal dentro dessa classificação. Só que se a gente começar a fazer o paralelo, a pandemia, o isolamento, essa ideia de quarentena, juntamente com as questões econômicas, vários países estão quebrando. É um jogo meio que de desequilíbrio, que a gente vai falar um pouquinho da questão política, né? Da situação, não da parte governamental, se é contra, se é a favor, não. Tá? Então, vários países em si, vamos citar países, então vamos colocar agora algo local, porque a pandemia é o quê? Algo mundial, é algo planetário, não é algo só aqui no céu azul, lá no céu azul, aqui no Gama, plano piloto, uma questão Brasil, não, é uma questão mundial. Boa. Só que agora vamos citar algo mais próximo da gente. Quantas pessoas que vocês souberam que ficaram desempregadas? O desemprego em si ele já está à tona. Com a pandemia, com essas questões sociais, várias empresas, pequenas empresas, eles tiveram a tendência de fechar. Primeiro passo foi desempregar os trabalhadores, porque não tinha outro objetivo, não tinha outra condição, não tinha outra forma. E outro passo foi a questão do subsídio do governo, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Então, à medida
Então, à medida que foi ocorrendo essa transição, essa questão comercial entre essas nações, dentro de uma noção planetária, dentro de uma questão local, é visível para vocês, é visível para mim, quantas pessoas estão sendo desempregadas dentro desse termo. Só desempregado? Não. Aí vem a questão do desemprego, aí vem a outra questão que se fala muito sobre os problemas psicológicos, ok? Então, dentro dessa classe, o que eu vou pedir para vocês depois na atividade é mais ou menos isso que eu estou falando, que vocês vão associar juntamente com o IDH. Aí sim vocês vão conseguir fazer a atividade. Por isso que tem que ter a pontualidade, porque senão toda hora eu fico olhando lá e quebra o raciocínio, uma galera querendo entrar. Então, associando essa questão local, já é fato, está desempregado. É fato que vai receber o subsídio do governo, que são os planos governamentais. Só que entra em tona também uma outra caracterização, que é do intuito de vocês, mesmo de uma outra galera. Quantas pessoas carentes que têm que receber o subsídio do governo e não receberam? Quantas pessoas que não precisam do subsídio do governo e receberam? Então, surge o que? Esse desequilíbrio, ou essa falta de comunicação, ou as regras que eles colocaram para receber o subsídio está totalmente errado. Tem alguém para analisar. Então, está tendo falha. Outra questão econômica. Dentro de uma esfera mundial, aí podemos afirmar, pode até mesmo cair em prova, a gente pode pegar o Mercosul, a gente pode pegar o NAFTA, a gente pode pegar a União Europeia. Eu falei para vocês que dentro dessa esfera não é um caso local, ele é mundial, beleza? Então, vários países desenvolvidos, vários países subdesenvolvidos, eles chegaram o quê? À falência. Quando eu falo a falência, é por causa que eles frearam, galera. A ideia é o quê? Eu já sempre falei para vocês. A ideia para um país crescer economicamente é exportar seus produtos. Ele exportando seus produtos, a balança comercial vai ser positiva. À medida que ela começa a frear, a balança comercial começa a ficar negativa. Por quê? O país ele não está fazendo as transações comerciais como ele deveria ser. Ué, mas não tem como, Léo, porque a gente está na quarentena, a gente está na pandemia. Então vamos puxar um pouquinho para o lado cultural? A questão da cultura. Tem países aí que já está zero, não é? Tem países que já está zero, não tem. Vamos pegar o caso de Portugal. Está zero, chegou, começou a crescer seu PIB, a questão da economia. E quando fala de DH, é educação, expectativa de vida, quantas pessoas vieram a óbito, pessoal? E vieram a óbito porque não tinha leito no hospital. Vamos improvisar, vamos fazer hospital de campanha. A galera tá para pegar esse subsídio, o governo para fazer transação, tem que ter já junto essa ideia correlacionada com a Organização Mundial do Comércio, com a OMC, junto com a OMS, a Organização Mundial da Saúde. O governo em si, o governo atual, não fala a mesma língua do que a OMS. Só que nós falamos de óbito. E os óbitos eles estão associados com essa questão de ausência dos respiratórios, de ausência de máquina, ausência de UTI, e vão chegar a óbito. Vão chegar a óbito mesmo, ok? Já chegou a chegar. Já chegou e está por aí. Estamos atualmente no pico máximo da pandemia. O que o governo fez? Começou a abrir. Começou a abrir os bares, começou a abrir o shopping. E isso não tem como. Ceilândia teve 2 lockdowns. E os 2 lockdowns não obteve sucesso, não. É uma das regiões onde tem o maior número de óbitos. Quando eu falo a questão cultural, é a cultura nossa. Acredito eu que a grande minoria conseguiu ficar isolado até hoje. Não fica isolado até hoje. Acredito eu que ficou, acho que no máximo 2 semanas, 3 semanas, né? Por quê? À medida que vai surgindo a pandemia, o governo do Distrito Federal, a princípio,
ele foi um dos destaque, onde surgiu a quarentena, fechou tudo ok. Só que aí, depois de uma estratégia política, aí ele já começou o quê? A abrir, pressionado pela questão dos empresários, porque tem que movimentar a economia está correlacionada com o PIB, Produto Interno Bruto, entendeu? Só que nós, dentro de uma questão social, também estamos falando sobre a questão vida. Não sei, acho que poucos aí já tiveram Ei, contato Léo. direto com a questão do alguém doente, né, relacionado com o vírus, com o Covid, e na hora que você pensa que não vai acontecer, que não vai acontecer, e na hora acontece, tá? Assim, não existe vacina, ainda não tem vacina, a medida é que o vírus ele se espalhe mesmo, que fica geral mesmo, pega mesmo, todo mundo vai pegar. Aí tem as pessoas sintomáticas, que pegou, mas não aparece sintomas, e tem a outra galera, que são a galera de risco, né? Ou seja, que pegou, vai baquear e fica ruim mesmo, e pode também até chegar a óbito. Então, dentro desse padrão cultural, vai existir o quê? A forma, o comportamento do cidadão diante de um determinado problema. Dentro desse problema, agora, hoje, concentra-se o vírus. Tem outras problemáticas históricas. A nossa colonização foi totalmente errada, imposta pelos portugueses. Que o Brasil é um país característico como um país corrupto. Porque as leis aqui no Brasil ela ainda é desigual. Porque fala que a justiça realmente segue. A gente vê várias fraquezas, vários desvios, o que a gente sabe. E agora imagine o que a gente não sabe dentro da política brasileira. Vamos falar então da questão marginal? Da marginalização, estou falando do marginal humano, ladrão, não. Estou falando a galera que vive à margem da sociedade. E essa galera, pessoal, não tem uma grande parcela que não recebeu subsídio. E tem uma outra galera, como já foi dito, que vem recebendo esse subsídio do governo. Então como é que fica essa regionalização? Como é que fica essa distribuição? Tudo errado? Tudo desigual? Surgiu campanha na igreja, surgiu campanha em outros empresários, surgiu campanha em pessoas comuns para ajudar o próximo, porque senão a galera não ia morrer, não era nem com vírus, não, ia morrer era de fome mesmo. Mas aí é a obrigação de quem? A participação governamental. A culpa é minha, sua, a culpa é de todo mundo. A culpa é do que está acontecendo no momento. Entendeu? Então, quando a gente se trata de uma problemática generalizada como essa, que vem acontecendo não só numa questão local, regional, é algo planetário, mundial, não tem como fechar os olhos. Não tem como deixar passar. Não, beleza, então tá, deixa eu morrer, vamos enterrar. Não, é algo junção, algo humano, cultural e principalmente no que diz respeito à economia. Vamos voltar então lá para os blocos econômicos? Vamos. Então vamos falar então do NAFTA. O NAFTA é o melhor. Porque o NAFTA se concentra aqui no bambambam, no caso dos Estados Unidos. A gente pode perceber que é a mesma coisa que meio que, se vocês pensar e raciocinar só um pouquinho agora, caraca, o que vem acontecendo nos Estados Unidos vem acontecendo aqui no Brasil. São países que têm o maior índice de óbito, porque não cumpriu com a quarentena. Porque não cumpriram com a quarentena. Porque se tivesse cumprindo ao pé da letra, a gente já estava saindo só há muito Ei, tempo. Léo. Até mesmo sem a vacina. Porque a gente só pegar o caso de Portugal, galera. Pegar o caso de Portugal é quase zero. E a gente pegar o caso do Brasil, dá medo. Dá medo. E a economia? A economia tem que crescer. A economia ela tem que deslanchar, a economia ela tem que guiar. Mas nesse momento de quarentena, não pode se desesperar, principalmente os grandes empresários. Aí quando eu falo os grandes empresários, está relacionado aos grandes empresários, está relacionado com as grandes multinacionais, entendeu? Os países capitalistas, eles visam o ter.
Não que você é como pessoa, eu já falei. É característico dos países capitalistas, eles vão visualizar o ter. Aí vai visualizar a sua casa, vai visualizar seu carro, o teu celular, o que você come, o que você consome, para onde que você viaja. É característico dos países capitalistas. Não que você é como pessoa. Dentro de uma questão de respeito, dentro de uma questão como sociedade, e a partir daí vai surgir o quê? Choque de ideias, choque de culturas. E é o que vem acontecendo agora, entendeu? Dentro desse diagnóstico, dentro dessa ideia, consumo, economia e, e o comportamento das questões sociais. Você ia falar, Daniel? Daniel? Fala. Não, porque saiu, não sei se tu viu que saiu um mapa de coloração aqui do Brasil, aí mostrava os estados e o negócio lá da Covid. Aí o Distrito Federal e a região, essa região mais central aqui, tava toda em vermelha. Aí o Nordeste, que era onde tava a maior parte de gente contaminada, lá já tá diminuindo a quantidade de casos. E aqui Cara, na. Natal, Rio Grande do Norte, Natal, o estado aqui, é um dos estados que eu mais frequento, né? Quase que eu fui. Quase, foi pelo Tris, né? Eu falei, não, eu vou ir de lá, eu trabalho de lá, dá no mesmo. Lá, a praia estava liberada, entendeu? Porque o povo daqui de casa ainda foi, a praia estava liberada, os quiosques não. Os quiosques estavam fechados. Mas a praia, como outras praias que foram isoladas, não. Lá estava aberto. E aí, como o Marcos citou, Nordeste em todo, Fortaleza e outros estados, eles estavam no pico. Aí o que ele sugeriu? Lockdown fechou tudo. Só que agora eles estão ok. Agora eles estão reconstituindo tudo que eles faltaram. O Distrito Federal ele está e a tendência é piorar, porque ele vai abrindo e não tem leitos. O que acontece, outra problemática, é porque não tem leitos. Fizeram um hospital de campanha, só que eles não tem nem material. Não tem material, não. Não tem máscara, não tem luva. Tem pessoas conhecidas lá internadas, aqui no Hospital do Gama, daqui de casa, e, e eu já falei, tô com medo. Tô com Ô, medo. Leozinho, pior que isso daí é verdade, que, tipo assim, que os próprios pessoal da saúde não estão tendo os equipamentos, né, que é os EPI, Não tem, amor. Não tem, não não tem tem. máscara, não tem o capote, né, para eles Não utilizarem, tem não aquele tem capote, luva. não tem aquele. É Então, um pouco. não. Ó, e os que tem é assim. Você sabe que aquela Aham, eles ficam reutilizando. tem que ficar trocando de 2 em 2 horas. 2 em 2 horas. Você pega uma máscara e tem que ficar o dia todo com ela. Aham, porque se você pegar uma a mais, a outra pessoa do outro dia fica sem. Você então não tem. Aham, tá Entendeu? uma É bagunça. complicado. É E algo eles ainda complicado. desviaram bastante, né, do dinheiro que foi direcionado para isso. Aqui mesmo no Val, foi direcionado mais de milhões de dinheiro para cá para cuidar disso. E aqui não teve época que não tinha um teste. Quando, tipo assim, quando as pessoas estavam Não sentindo tem, sintomas, não gata, tinha um não tem. teste. Só tinha teste quando a pessoa já estava ali morrendo já. Aí eles faziam o teste. Outra coisa que você citou, que é algo, citou, que é algo bom de falar, que até mesmo quando vocês estiverem fazendo a atividade, galera, quantas pessoas, olha só, a gente fala não é de pessoas assim comum, igual eu e vocês, não. Quantas pessoas vendendo teste falso, só para conseguir dinheiro agora? Muita gente está aproveitando também até mesmo a dor, esse momento, para conseguir algo ilegal, né? Que é o dinheiro. Então, é mais ou menos isso, pessoal. O que eu vou querer de vocês agora? O que eu vou querer de vocês, que vocês... Vou mandar a atividade para vocês, vou mandar o slide para vocês. Eu acredito que vocês vão lembrar mais do que eu estou falando do que o que próprio está lá no slide. É mais ou menos a mesma coisa, só que o que eu estou falando vai estar bem mais reforçado. Eu quero que vocês, na hora que vocês estiverem fazendo, vocês lembram da vivência de vocês, dos exemplos, do que está na cabeça de vocês, da vivência, e
em cima do IDH. Porque aí entra uma questão social, entra uma questão econômica e entra também uma questão política. Beleza?